Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn falou aí sobre o DCU, falou sobre essa teoria dos fãs que vem rolando pela internet aí e tal. Muita gente acha que já descobriu o que vai ser o começo do DCU, tem algumas teorias, tem algumas fanfics. E também a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que é esse primeiro capítulo aí, principalmente. Se você está chegando novo agora no canal, todos os dias tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Beleza? Então se inscreveu agora, todo santo dia tem 2 vídeos aqui no canal. Bom, o James Gunn falou basicamente que a gente não chegou nem perto do que é o plano principal do DCU. Ou seja, ele deve ter visto várias teorias na internet. Lógico, ele é ativo nas redes sociais. Tem uma teoria muito forte que é a nova fronteira aqui do universo Decenalta. Eu acho que foram eles que começaram essa teoria, mas eu sempre dou os créditos aqui. Eu já falei que essa teoria aqui faz sentido, só que se você parar pra pensar friamente e pensar o que é o título do primeiro capítulo, essa teoria começa a perder força. Por quê? Veja bem, deuses e monstros. Analisa os 10 primeiros anúncios e me fala o que tem de deuses nesses primeiros anúncios. Tem, por exemplo, Creature Commandos, aí tem o Monstro do Pântano, que são monstros, certo? O que você pode considerar como deuses? Talvez os heróis da DC? Pode ser. Por exemplo, os heróis da Liga da Justiça, muita gente confunde, todo mundo fala, herói é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tipo, os heróis da DC são diferentes dos heróis do MCU, são bem diferentes. Então você pode falar assim, mas um copia o outro e tal. O ponto é o seguinte, os heróis da DC, nos quadrinhos, eles têm... A própria DC Comics tem um apelido de ser chamada de editora das lendas. Então é aquela coisa inalcançável. São heróis que beiram os deuses mesmos, tá ligado? Como se eles fossem figuras divinas. Os heróis da Liga da Justiça são exatamente isso. Superman é assim, Diana é assim, Flash é assim, Aquaman é assim, Lanterna Verde é assim. O próprio Batman, que não tem poderes, também é assim. Por quê? Eles são uma ideia, né? Então, por exemplo, o Batman é uma ideia de justiça em Gotham, né? Ele é uma ideia. O Superman é uma ideia de esperança. A Diana é uma ideia de justiça e também de... Ela é uma pacificadora, né? Ela é uma pacifista, digamos assim. Então, esses personagens, você pega o próprio Flash. Se você fazer uma análise um pouco mais grosseira da coisa, o Flash é como se fosse Mercúrio. O Aquaman é como se fosse Poseidon, entende? São coisas assim que você para pra pensar e fala, os heróis são diferentes, eles são mais épicos, certo? Eu acho que todo mundo concorda aqui. Pode considerá-los deuses? Até pode, mas eu acho que não é isso. Eu acredito que seja outra coisa. Qual outra coisa, se você me perguntar? Deuses e monstros, vamos lá. A Nova Fronteira não tem nada de deuses. Pode ter alguma coisa de monstros? Pode ter, você pode considerar os dinossauros monstros. Só que o ponto aqui da Nova Fronteira, que eu sempre falei, é que o jeito que eles se juntam pode ser parecido com o da Nova Fronteira. Como os heróis já existem e como eles vão se encontrando aos poucos e vão tendo aí leves confrontos em termos morais, assim, digamos assim. E aí você depois junta a Liga da Justiça. Pra mim, Deuses e Monstros é um título muito sugestivo, de que a gente vai ver realmente deuses contra os heróis. Quais deuses? Não sei. Por exemplo, tem 2 séries que são as séries, na minha opinião, são as séries chave desse primeiro capítulo. Paraíso Perdido e a série dos Lanternas Verdes. A série do Lanterna Verde, o James Gunn já avisou que é ali que eles vão resolver o mistério, que vai se reverberar nesse primeiro capítulo, ou no próprio DCU no todo. A série do Paraíso Perdido, por que ela é muito enigmática? Ela vai se passar provavelmente no passado. Então deuses, normalmente eles são eternos, essas coisas todas. Eles podem invocar, ou adicionar nesse universo DC, deuses gregos, ou ir além e pode colocar novos deuses. Tem um quadrinho da Diana que chama Mulher Maravilha, a Guerra dos Deuses. Ela no meio de um cerco entre Zeus, Ares, Hades, Atena, e aí você tem Darkseid. Aqui você pode imaginar que na série das Amazonas vai ser plantada uma semente. Isso se elas passar no passado mesmo, eu acredito que seja. Não sei se muitos anos no passado, tá ligado? Provavelmente vai ser uma parada, como que foi a criação da Ilha Paraíso, certo? Então deve ser realmente no passado. E ali, eles vão invocar ali, uma Diana pequena. Pode ser que eles façam algumas temporadas dessa série e mantenham a Diana em 2 timelines. Ela criança, pra você construir ela criança, e depois toda a construção dela criança se reverberando aqui pros filmes atuais dela numa linha do tempo atual, certo? Acho que isso pode acontecer. Ou pode ser só uma minissérie mesmo. Algumas dessas séries podem ser apenas minisséries. Lembrando que agora, como é um universo interconectado, nada vai ser gratuito. Se vê alguma coisa no Gladiador Dourado, essa coisa pode voltar em alguma coisa no futuro. Se você vê alguma coisa no Creature Commands, provavelmente vai acontecer alguma coisa no futuro.
Se você vê alguma coisa no filme da Supergirl, provavelmente isso vai acontecer depois de alguns filmes pra frente. Tudo agora faz sentido, certo? Agora são pessoas que pensaram em um universo. Era diferente do que era antes, do que era do Snyder, do que era o Hamada. Eram incompetências criativas, eu já falei isso aqui. Não era liberdade criativa, era incompetência criativa, de pegar os heróis e não fazer a menor ideia do que eles estão fazendo, certo? Agora você tem aqui um universo que eles estão pensando filme a filme, série a série, e isso tudo com uma conexão muito forte entre tudo. Então se liguem só nesse nome deuses, e pensem bem nesse nome, o que pode vir com essa palavra deuses. Você pode ligar com o quarto mundo, você pode ter mitologia grega, pode ter inúmeras coisas. Isso, pra mim, é a prova de que esse primeiro capítulo, que deve ter, chutando aí, deve ter quase 30... Na verdade, chutando não. O James Gunn falou que não é nem a metade desses anúncios, né? Então, provavelmente, é pelo menos uns 25, 30 projetos aí que você pode imaginar. Se 10 projetos não é nem a metade, então de 25 a 30 projetos aí você pode imaginar pra esse primeiro capítulo. Com 25 a 30 projetos, você consegue construir uma coisa gigantesca. Inclusive, não só... vai ser um capítulo só o DCU. São pelo menos, acho que se eu não me engano, vão ser 2 ou talvez mais, enfim. Muita gente comparou com o MCU, né? Que eles prepararam 10 anos pra vir os 2 últimos filmes lá com uma grande crossover. Acho que vai ser diferente no DCU. Eles vão fazer cada capítulo uma grande ameaça, como se fosse uma grande graphic novel. Grande graphic novel não, como se fosse uma grande saga mensal, sabe? Tipo, você tem aqui os filmes, as séries, que eles vão levando num final, um final épico. O primeiro capítulo vai ser assim, encerra o primeiro capítulo, começa um segundo capítulo. Pode ser que no primeiro capítulo, quando encerra uma grande saga, tem tipo uma cena pós-crédito, um gancho de continuação para um segundo capítulo. Pra mim, a Nova Fronteira meio que não fez muito sentido agora, tá ligado? Eu queria que fosse, tá ligado? Porque é um quadrinho muito bom do Darwyn Cooke, já falei aqui. Eles podem usar o método, que nem eu falei, de como juntar os heróis da Nova Fronteira, mas eu acho que não vai ser a Nova Fronteira. Porque pensa o seguinte, você tá aqui em Hollywood, certo? Você para pra pensar, vamos supor que seja o James Gunn ou o Peter Safran, ou a galera lá do DC Studios. Você para pra pensar o seguinte, pô, aqui a gente tem os maiores super-heróis do mundo. Os melhores vilões dos quadrinhos estão aqui. Seria convincente a gente fazer a Nova Fronteira, pegar uma ilha flutuante, trazer, sei lá, dinossauros pros heróis lutarem? Seria legal. Só que seria muito mais legal, mas olha, muito mais legal, você preparar deuses. Por exemplo, um Superman lutando com... Imagina o Superman lutando com Zeus, por exemplo. Então essas coisas... meio que você vê nos quadrinhos isso, né? A Diana tem, inclusive na fase do George Pérez, Deus é um cara super safado, né? Digamos assim, em termos sexuais. E aí ele tenta querer, assim, tipo, se envolver com a Diana, e a Diana não quer isso, tá ligado? E o George Pérez coloca isso na fase dela de uma maneira muito boa, assim. Uma das melhores coisas que tem da Mulher Maravilha de todos os tempos é a fase do George Pérez. Então você traz os deuses e colocam eles no patamar dos heróis, assim, sabe? Eu acho que isso, em termos de poderes, essas coisas todas, pode ser também os novos deuses. Eu sempre falo isso aqui. Tem um outro ponto aqui, que é o Lanterns. Eu falei aqui das Amazonas, vai mostrar como construir a Ilha Paraíso. Eu acho que tudo que está sendo anunciado não é coisas isoladas. Talvez só o Monstro do Pântano seja algo um pouco mais à parte, mas ainda assim não é algo isolado. Tudo tá dentro aqui de uma narrativa. Tudo que foi anunciado, tipo, isso aqui começa aqui, que vai ligar ali, e ali, e ali, e ali. Às vezes, uma coisa ou outra vai ficar meio pra cá, mas depois vai se juntar, como é o caso do Monstro do Pântano. Ou até a própria Supergirl que tá lá no espaço. Para pra pensar na série Lanterns, né? A série dos Lanternas Verdes, que vai ser uma série policial, detetivesca, de policiais intergalácticos, o Jon Stewart e o Hal Jordan. Essa série, eles vão resolver o mistério. Se é essa série que vai resolver o mistério, que vai descobrir o que tá acontecendo nessa narrativa aí, que vai vir a primeira ameaça provavelmente descoberta nessa série, logo você pode pensar que é algo cósmico. Se tem a palavra deuses, eu acredito muito que tem algo referente aos novos deuses. Porque eu penso assim, o Lanterna Verde vai ter uma série, vamos supor que a série seja mais pé no chão, beleza. Eles vão estar aqui na Terra. O que eles vão descobrir aqui, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. Se for algo cósmico, que veio de outro planeta, eles vão sacar, eles vão descobrir, o Hal e o John vão estar ali e vão descobrir. Por exemplo, já falei isso aqui no canal, e se chega o povo da eternidade aqui, né, na DC e tal, chega aqui o povo da eternidade, o Hal e o John descobrem, porque nos quadrinhos do Jack Kirby, os originais do Quarto Mundo, o Darkseid já tá na Terra, então ele já chega aqui em busca da equação antivida. Óbvio que eu não sei se é isso, entende? Mas pode ser uma parada mais, pra mim, faz mais sentido do que a Nova Fronteira, porque a Nova Fronteira
perdeu um pouco o sentido com essa palavra deuses. E a gente sempre ignorou essa palavra, é muito louco, né? Então é muito... Tipo assim, você ir nos quadrinhos da DC e buscar tudo que tem referente a deuses, certo? Quando eles dizem deuses também, pode ser uma parada que eu falei referente aos heróis da DC. Ó, são os deuses da DC e são os monstros, né? Mas eu acredito que essa ameaça aí do primeiro capítulo, que seja, não vai ser a Nova Fronteira. Pelo que o James Gunn fala, que ele já deve ter visto essa teoria saiu na gringa também, não é só aqui não. Então, ele deve ter pegado isso daí e falado, meu, isso não tem nada a ver, vocês estão viajando. Até porque também se fosse alguma coisa desse tipo, ele não ia falar. Só que eu acho que ele não ia fazer isso que ele fez, ele ia deixar em off, assim, se a galera tá descobrindo, deixa eles descobrir, aí não vou falar nada. Mas eu acho que ele falar que a gente não chegou nem perto de descobrir, eu acho que é bem por aí mesmo. Talvez tudo que eu falei aqui também não faça o menor sentido. Eu gosto da ideia da palavra deuses, gosto muito, porque eu pensei em uma coisa épica, uma coisa bem DC Comics. Também gosto da ideia de, provavelmente, cada capítulo ter um começo, meio e fim, que seja algo épico, sabe? Não necessariamente você vai ver um grande crossover no 10º ano, você pode ver no 5º ano, certo? Porque a gente tá pensando aqui, ó, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. São 5 anos. Nesses 5 anos você consegue criar uma coisa gigantesca. Vai demorar muito pra gente descobrir o que é, vocês podem ter certeza. Eu chuto aqui que a gente vai descobrir isso na série do Lanterna Verde só quando ela for lançada, que a gente não sabe quando ela vai ser lançada. Se vai ser 2026 ou se vai ser 2027. Pode ser que seja 2026, então pode ser um ano bem assim especial pro DCU pra você já criar o hype. Veja bem, se tudo isso der certo, os filmes forem bons e etc, tal, a narrativa, quando chegar a série do Lanterna, ela vai ser a série mais hypada da DC. Eu gostei muito e colocaram esses heróis desse tamanho em uma série, pra você dar importância para séries dos super-heróis também, e não ficar jogando só refugo, sabe? Tipo, joga lá o Gladiador, joga lá, eu gosto desses personagens, mas tipo, joga lá, sei lá, outro personagem, tá ligado? Personagens B, C, não, eles estão na mesma série pra ter esse peso aí do DCU também nas séries, que vão aí pro HBO Max. Bom, o que você pensa de tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Sempre pense nessa palavra deuses e monstros. Essas duas palavras. Monstros é mais fácil de você decifrar, até porque alguns anúncios já são monstros. Mas a palavra deuses é muito sugestiva e muito... é subjetiva também, porque pode ser um monte de coisa. Acredito que vai ser uma parada bem épica que eles estão preparando logo no primeiro capítulo. Lembrando que nem eu falei aqui, em 5 anos você faz uma parada absurda, né? Então acho que se for 2 capítulos, talvez, eu não sei, eles fazem 5 anos um capítulo e 5 anos um outro capítulo. Por exemplo, no primeiro capítulo você faz 20 produções. No segundo capítulo você faz umas 30, tá ligado? Você pode dobrar, porque aí você já ganhou a confiança do público, se der tudo certo, tiver sucesso, aí você faz 3 filmes por ano em vez de 2, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Onde você acha que pode levar essa palavra deuses e monstros? O que faz sentido pra você? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.